Bom dia, nono ano, tudo bem? Olha só, a gente vem agora nessa segunda-feira com a nossa revisão geral para a segunda avaliação, para que você não tenha dificuldade lá nas questõezinhas que você vai encontrar na prova, tá? De tudo que a gente viu, galera. Pitágoras, relações métricas, beleza? Que mais que a gente viu? Hã? Distância entre dois pontos, ponto médio, não é isso? Então vamos lá nas questões que o tio aí preparou para ti. Já tá com a tua apostila em mãos, vai acompanhando a videoaula, tu pode apertar pause, tentar resolver, depois olhar a resolução. Vem comigo, vamos destruir a apostila. Olha só. Primeira questão da tua apostila diz o seguinte. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Beleza. Olha só. A questão pede para você, ó, qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? Ou seja, a distância aqui, ó, com relação ao topo do prédio, essa altitude é 10 km. Qual é a altura do balão que está pedindo aqui, ó? A altura do balão, tudo isso aqui, ó. Dá uma olhada. Toda essa altura aqui do balão ele quer que você calcule. Observa que até aqui, se você fechar aqui direitinho, ó, você tem essa altura, a gente já tem. Que essa altura ela mede quanto? 200 metros. Beleza? Já tem essa altura aí de 200 metros. Falta eu descobrir esse pedaço aqui. Observa também que eu formei um triângulo retângulo. O nosso assunto não é baseado em triângulo retângulo, galera. Então, tudo que não tiver forma de um triângulo retângulo, tu vai ter que dar um jeito de formar um triângulo retângulo. Foi o que a gente fez aí nessa questão, ó. Raciocina comigo. Aqui é 10 km, está na frente do ângulo de 90 graus. Isso aqui só pode ser a hipotenusa, né? Certo? É a hipotenusa do triângulo. Aqui, ó, 8 km, eu posso jogar ele lá para cima, ó. Ele vai ser esse cateto aqui, ó. 8 km, tá vendo? Então aqui vai ser 8. Ó, eu tenho que descobrir primeiro essa altura bem aqui, ó, esse cateto desse triângulo, que eu vou chamar de x. Já apareceu lá. Calculando esse x, que é a única informação que eu não tenho, eu vou poder somar com essa parte de baixo aqui, que são os 200 metros da altura do prédio. Aí eu vou saber a altura total que o balão atingiu. Beleza? Vamos lá? Aplicando Pitágoras, né, galera? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, ó. Como é que vai ficar? 10 quadrado é igual a x quadrado mais 8 quadrado. 10 quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, né? 8 vezes 8. Esse 64 vai passar para o outro lado subtraindo, ó. Então vai ficar x quadrado igual a 36. Tu lembra o que acontece com esse 2? Vira a raiz do outro lado, ó. X é igual a raiz de 36, ou seja, x é igual a 6. Só que olha lá, galera. Aqui é quilômetro e aqui é quilômetro, ó, 8 quilômetros. Então você tem aí 6 quilômetros na resposta, que tu vai ter que somar com os 200 metros do prédio, ó. Somar com os 200 metros do prédio, tu não vai poder somar 6 mais 200 e dizer que a resposta é 206. Tu vai ter que transformar, lembra? 6 quilômetros. Então, 6 quilômetros são 6.000 metros, né, galera? Então, você vai ter aí 6.000 metros somados com os 200 metros. Isso vai te dar um total de quanto? 6.200 metros. Letra B de bola. Show essa questão, né? Certo? Teve que calcular aquele xzinho lá que era um cateto no triângulo. Beleza? Tranquilona essa questão. 6.200 metros. Letra B de bola. Olha só. Segunda questão, dá uma olhada. A segunda questão é uma questão muito linda. Olha só. O esquema a seguir representa um dos pisos de um shopping. No ponto A fica a praça de alimentação. Bem aqui no ponto A, ó, praça de alimentação. Os pontos B e C representam duas das saídas, certo? O triângulo ABC, ele é retângulo em A. Ó, o ponto B e o ponto C representam duas saídas do shopping, certo? Olha o que ele está falando para a gente. O ponto A é a praça de alimentação. Para facilitar a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida até a saída, os administradores pretendem construir um caminho alternativo, galera. Tá aqui o caminho alternativo na figura, ó. Eles querem construir esse caminho bem aqui, ó. Certo? Tranquilo? Para que os clientes se deslocam, né, se locomovam da praça de alimentação à Rua das Pedras, ó,
que é a hipotenusa aqui do triângulo, é ou não é? Ângulo de 90 graus, cateto 180, cateto 240, hipotenusa bem aqui que eu vou chamar de CB, ó. Certo? Aí olha só. Determine o comprimento do caminho alternativo. Ele quer saber esse caminho alternativo. Raciocina comigo, galera. Esse caminho alternativo, que é o DA ou AD, ó. Esse caminho alternativo não é a altura do triângulo? Então, raciocina comigo. Altura, cateto e cateto. Para eu usar uma relação que envolva altura, 2 catetos, é só o agora é hora de beber Coca-Cola. É ou não é? Agora é hora de beber Coca-Cola. Olha aqui, ó. Agora é hora de beber Coca-Cola. Isso aqui envolve, ó, o produto dos 2 catetos e o produto da hipotenusa pela altura. A altura é o AD que eu quero achar. Mas eu não tenho a hipotenusa, galera. Então, se eu não tenho a hipotenusa, mas eu tenho os 2 catetos, eu posso recorrer ao tio Pitt, né? Teorema de Pitágoras. Olha só, se liga. Então, o cálculo do CB, é a hipotenusa, por Pitágoras. Ó, CB quadrado é igual a 180 quadrado mais 240 quadrado. Então, você vai ter aí, ó, 180 ao quadrado, 32.400. Se liga na dica que eu já te dei na sala e vou reforçar agora, ó. Tu vai pegar o 18 e elevar ao quadrado, né? 18 ao quadrado vai dar 324. Como tem um zero, que é 180, basta você dobrar o número de zeros, colocar na resposta. Tranquilo, né? Ó, mesma coisa, 24 ao quadrado é 576. Quando você dobra o número de zeros, vai ficar 57.600, né? Isso aí vai te dar, galera, ó, somando os dois, 90.000. E agora? CB quadrado igual a 90.000. Esse quadrado aqui, ele vai virar a raiz do outro lado. Então, você vai ter, ó, a raiz de 90.000 para ser calculado. Certo? Olha só. A raiz de 90.000 não é difícil de tirar, nono ano. Se liga. Tio, são 4 zeros. Certo? Quando você eleva ao quadrado um zero, você dobra o número de zeros. Na raiz quadrada, você vai fazer o processo inverso. Como são 4 zeros, a tua resposta vão ter 2 zeros. Metade do número de zeros. Aí é só você tirar a raiz do 9. A raiz do 9 é 3. Juntar com os 2 zeros, como é que vai ficar? 300, né, galera? Então, eu já sei aqui, ó, que esse CB vale 300 metros, que é a hipotenusa do triângulo. Olha só. Como eu quero achar a altura, agora eu vou usar o agora é hora de beber Coca-Cola, ó. Dá uma olhada, cálculo da altura D. Vai ficar 300, que é a hipotenusa, vezes a altura. É igual ao produto dos 2 catetos. 180 vezes 240. Ó, eu não vou multiplicar ainda, que vai dar um número muito alto. Se liga. Visão Thundercat, visão além do alcance. Ó, vou pegar o 300 que está multiplicando e passar dividindo. 2 zeros de cima com 2 de baixo, ó. Aí, o que vai ficar para a gente, ó? 18 vezes 24 dividido por 3. Eu posso dividir o 18 por 3. Pronto. Que dá 1, que deu 6. E multiplicar 6 vezes 24. Fazendo essa multiplicação, nós temos aí 144 metros de distância. É o novo caminho, é o caminho alternativo, né? Para facilitar a vida da galera aí do shopping. Certo? Que tem uma locomoção reduzida. Beleza? Muito top essa questão, né? Matemática aí ajudando a gente a solucionar problemas do dia a dia. Beleza? 144 metros. Vamos para a terceira, galera? Olha a terceira, que show! Essa terceira, de repente, você pode achar ela em algumas situações, lá, algumas videoaulas que a gente já trabalhou, que eu coloquei essa questão lá, acho que na aula de relações métricas mesmo, no iniciozinho. Só que eu dei uma modificada nela. Ela ficou top. Qual foi a modificada que eu dei nela? Se liga, dá uma olhada. O motorista está aqui, ó, vai da cidade A até a cidade E, certo? Da cidade A até a cidade E, ele quer ir, beleza? Só que, ó, passando pela cidade B ou passando por C. Então, ele pode escolher esse caminho ou esse caminho, ó, tá? Logo, será liberada a nova rodovia AE, com percurso direto e mais curto que ligará as cidades A e E conforme a figura.
Ah, então vai ficar tudo mais fácil, liberando aqui o caminho reto, ó. Quando ficar pronto, né? Liberou aqui, vai ficar tudo mais fácil. Determine as reduções de percurso se o motorista for em direção à cidade B ou em direção à cidade C. Ele quer as reduções no percurso, depois que liberar, obviamente, a nova estrada. Então, para isso, galera, eu preciso calcular essa nova estrada, né? Essa nova estrada não é a altura do triângulo, que eu vou chamar de H, certo? Ah, tio, quando eu quero a altura, geralmente a altura é associada às duas projeções, que é o homem que é homem nunca mente, lembra? A altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções. Aí raciocina comigo, nono ano. Tio, aqui eu tenho a hipotenusa, que é 25, na frente do ângulo de 90 graus aqui, ó. Eu tenho 16, que é uma projeção. Quem vai ser a outra projeção, gente? Hein? A outra projeção vai ser quem? Vai ser o que falta para 25, né? Então, a outra projeção só pode ser 9, galera. Certo? Aí, olha lá. Homem que é homem nunca mente, ó. H quadrado igual a 16 vezes 9. Eu vou achar a altura do triângulo, que é o novo percurso que vai ser construído, ó. Lembrando que esse quadradão aqui vai virar a raiz do outro lado, né? Então, você vai ter, ó, raiz de 16 vezes 9. A raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3, né, galera? 4 vezes 3, 12 quilômetros. Então, o novo percurso vai ter apenas 12 quilômetros, certo? Só que ele quer saber as reduções. Então, eu preciso saber quanto ele vai gastar indo por B, quanto ele vai gastar indo por C, para poder calcular essas reduções. Bora fazer isso? Olha aqui, ó. Para ele calcular o percurso em direção a B, ele vai precisar descobrir esse pontinho aqui, C. Tio, por que C? Está na frente do vértice C aqui, galera. Ó. Vou usar o Czinho. Assim como na frente do B, eu vou usar o Bzinho bem aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. C quadrado é igual a 16 vezes 25. Eita, tio, por quê? Galera, é o seguinte. Para você descobrir qual a relação que você vai usar, você precisa conhecer os elementos do triângulo. Já venho falando isso para ti há muito tempo. Olha aqui, ó. Esse C, ele é cateto. O 16 é a projeção dele. E o 25 é a hipotenusa. Lembra? Então, CC ninguém aguenta. Ó, C quadrado igual a 16 vezes 25. Esse quadrado vai virar a raiz, ó. Então, vai ficar a raiz de 16 vezes 25. A raiz de 16, 4. A raiz de 25, 5, né, galera? Eu não multiplico porque eu gosto de tirar a raiz assim. Se você quiser multiplicar, você pode multiplicar sem problema nenhum. 4 vezes 5, 20 quilômetros. Só que 20 quilômetros é só esse percurso do A para B. Ele vai chegar lá no E. Então, ele ainda tem que percorrer mais 16 até chegar no E. Então, qual é o percurso total dele, se ele for pela cidade B? O percurso total dele vai ser 36 quilômetros, ó. 20 para chegar no B, mais 16 para chegar no E. Ele percorreu 36. Então, indo pela estrada nova, que é só 12, ele ganha aí quanto de redução? Ó? 36, que ele percorria anteriormente, menos os 12, que é o novo percurso. Então, ele ganha aí, ó, uma redução de 24 quilômetros quando ele passar aí pela rua AE direta, né, que vai estar aí liberada. Certo? Só que essa redução indo por B e a redução indo por C. Aí eu vou ter que calcular o percurso que vai pelo C, né? Que eu vou chamar aqui de quê? Como está na frente do vértice Bzão, ó, eu vou chamar de Bzinho. Ó, e vou ter que calcular da mesma maneira, galera. Ó, BB, mamãe, alimenta. Não é isso? B quadrado igual a 9 vezes 25. Ó. B quadrado igual a 9 vezes 25. Esse quadradão aqui vai virar a raiz. Ó, 9 vezes 25. A raiz de 9 é 3, a raiz de 25 é 5. 3 vezes 5, 15. Só que 15, se liga, nono ano. 15 é o percurso de A até C. Certo, galera? Ele ainda vai ter que ir lá do C para o E, mais 9. Então, qual é o percurso total dele indo pela cidade C? 15 mais 9, 24 quilômetros. Ah, então se ele fosse pelo C, ele ia gastar 24. Mas como ele tem agora a opção de ir direto, que vai ser liberada a rua, qual é a redução no percurso dele aí indo por C? 24 menos 12, que vai dar aí 12 quilômetros de redução no percurso. Beleza, galera? Vamos lá para a quarta questão. Show de bola essa, né? Essas reduçõezinhas aí
Tranquilo para a gente usar o CC Ninguém Aguenta, beber uma alimenta. Agora é hora de beber Coca-Cola. Nós usamos 3 relações aí. Tranquilo? Vem comigo. Olha a quarta. Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou um ponto M a 9 metros do centro H, certo? Da base de uma torre vertical. Tá aqui, ó, o ponto M a 9 metros. A seguir, marcou um ponto N, bem aqui, ó, na semirreta oposta de HM. HM aqui, ó, a semirreta oposta apontando para a direita. A 16 metros de H. 16 metros, 9 metros. Observando que os pontos MN e o pico da torre determinam um triângulo retângulo. Pronto, tudo que a gente queria, ó, saber se era um triângulo retângulo, certo? Qual é a altura da torre, galera? Essa altura aqui, ó. Raciocina comigo. Se eu quero calcular a altura e tenho aqui as duas projeções, o que a gente vai fazer, galerinha? É o homem que é homem nunca mente que tu vai usar aí, ó. Então, você vai ter h quadrado igual a 9 vezes 16, sem mistério nenhum. Pronto, armou aqui, ó, tranquilão. h quadrado igual a 9 vezes 16. Só lembrando que o quadradão lá do h vai virar raiz do outro lado, ó. Então, você vai ter raiz de 9 vezes 16. A raiz de 9 é 3, né, galera? A raiz de 16 é 4. 3 vezes 4, 12 metros de altura. É a altura da torre. Letra B de bola. Questãozinha top, questãozinha linda, né? Certo? Cuidado para não errar. Você tem uma parecida lá na sua prova com essa, hein, galera? Não vai errar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quinta. Eita! Plano cartesiano. O que você viu no plano cartesiano? Tu lembra? Distância entre dois pontos, ponto médio. A distância entre dois pontos eu te ensinei a resolver de duas maneiras. Quais foram as maneiras? Tu lembra? Transformando no triângulo retângulo e aplicando o tio Pitt, né? Teorema de Pitágoras. Ou você usando só os pontos, aquela relaçãozinha que apareceu. O tio vem com a resolução aí para você ver se você consegue lembrar direitinho. Vamos lá. Observe o plano cartesiano abaixo e determine a distância entre os pontos P e Q. P e Q. Ok? Olha o ponto P, galera. O x dele é 3, o y dele é 2. Lembrando que é para ordenado. Primeiro o x, depois o y. Aqui o Q, ó. Quem é o ponto Q? O x dele é menos 2 e o y dele é menos 1. Beleza? Vou calcular por Pitágoras. Vou fechar aí o triângulo, ó. Por Pitágoras. Fechei aqui. Beleza, tenho o triângulo. Tranquilo? Aí, olha só. Como eu fechei um triângulo, eu quero a distância do ponto P ao ponto Q, eu vou chamar essa distância de D. Ó, bem aqui é a distância D, certo? Que eu quero descobrir. Observe que a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Eu preciso descobrir os catetos. Muito fácil. Olha aqui, ó. Daqui para cá, essa distância no plano cartesiano, ó, aqui é 3 e aqui é 2. Tio, é distância. Distância eu não considero lá negativo. Vou trabalhar com valor absoluto, positivo, ó. Então, são 3 aqui, ó, que aqui é o 0, né? Ó, 3 para cá e 2 para cá. Isso vai me dar, então, esse cateto sendo 5, ó. E esse outro cateto, ó, é daqui, galera, até lá em cima, ó. Então, do menos 1 até o 2. Aqui é 1 com mais 2, então esse cateto vale 3, ó. Beleza? Aí eu posso aplicar Pitágoras, ó. D quadrado é igual a 3 quadrado mais 5 quadrado, ó. Quanto é que vai ser? 5 ao quadrado, 25, mais 3 ao quadrado, 9, né? Então, 25 mais 9... 25 mais 9... 34. Então, esse 2 vai virar raiz, ó. D é igual a raiz de 34. Beleza? Não precisa calcular a raiz aproximada, tá? Nós fizemos por Pitágoras. E agora? Se eu não tivesse que fazer por Pitágoras, fosse pela regra geral. Tu lembra a regra geral? Que é uma aplicação de Pitágoras, gente. Como é que eu uso? É uma raiz quadrada, lembra? Aí o x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado, não é isso? Então, é x com x e y com y. Pronto, é só olhar para cá, ó. Dá uma olhada. Como é que vai ficar? Já armei aqui para ti, ó. O x de 1 do Q. Quem é o x do Q? Menos 2, ó.
menos o x do P, que é o 3. Então, menos 2 menos 3 ao quadrado. Mais o y do Q, menos 1, menos o y do P, ó, menos 1 menos 2 ao quadrado. Beleza? Menos 2 menos 3 é menos 5 ao quadrado. Mais menos 1 menos 2, sinais iguais, né, galera? Soma e conserva o sinal, menos 3 ao quadrado, certo? Aí, papai, ó, tio deu negativo, mas elevado ao quadrado ele vai virar positivo, né, gente? Então, vai ficar 25 mais 9, ó. 25 mais 9, nós acabamos de ver que é 34, a raiz de 34. Show de bola, fazendo por Pitágoras ou fazendo pela regra geral. Isso fica a teu critério para usar na prova. Tá bom, galera? Te mostrei os dois caminhos. Vem comigo para a sexta questão. Sixth question. Olha o inglês falhando aí, galera. Não deixa a tia Nadiara ver isso. Vamos lá. Sexta questão. Um avião monomotor, olha lá, que fazia uma viagem entre os pontos A e B, sofreu uma forte turbulência exatamente quando estava na metade do percurso de A para B. Tio, metade do percurso. Metade do percurso, galera. Metade é ponto... Ponto o quê? Ponto médio, galera. Metade do percurso, ponto médio, né? Ó, observando o plano cartesiano onde está representado essa trajetória da aeronave, determine o ponto exato da turbulência registrada pelo piloto. O ponto médio, galera. Cadê o ponto médio? Que divide esse segmento, esse percurso em duas partes iguais. Como é que tu calcula ponto médio no ano? Tu lembra? É só pegar o x de um com o x do outro e dividir por 2. O y de um com o y do outro e dividir por 2. Quando eu falo um ou outro, são as coordenadas das extremidades. No caso aí da questão, ó, do ponto A e do ponto B. Olha aqui o ponto A. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A está bem aqui, ó, é menos 5. Ó. Então, menos 5 é o x do ponto A. Beleza? Quem é o y do ponto A? Está aqui o y do ponto A, ó, é o 4. Beleza. O ponto B, galera, quem é o x do ponto B? Ó? Bem aqui, ó, é o 7. Quem é o y do ponto B, galera? É o menos 1, ó. Tranquilo? Certo? Então, ó, eu tenho aí 7 para x menos 1 para y, ok? Para calcular o ponto médio, esse ponto médio vai estar por aqui assim, ó. Vendo? Por aqui assim, mais ou menos. O que é que eu vou fazer? Só lembrando, ó, o ponto médio M, ele tem a coordenada xm e o ym. Quem é o x do ponto M? Aí você tem que pegar o x da primeira extremidade, somar com o x da segunda extremidade e dividir por 2. Beleza? Aí olha só, como é que vai ficar? Dá uma olhada. X do ponto médio. O x do A, quem é? Menos 5. O x do B, quem é? 7. Ó. Então, menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 sobre 2, galera, vai dar 2 sobre 2. Ou seja, vai ser igual a 1. Esse x do ponto médio vale 1. E o y do ponto médio? É o mesmo cálculo, só que agora é com y. Ó. O y do A somado com o y do B e dividido por 2. Quem é o y do A? 4. Quem é o y do B? Menos 1. Ó. Então, 4 mais menos 1. Como é negativo, tem que ficar entre parênteses, hein, nono ano? Se liga. Mais com menos vai dar menos, né? Então, é 4 menos 1, que vai dar 3. 3 sobre 2, que a gente pode deixar assim, ó, 3 sobre 2, ou eu posso dividir e considerar ele como sendo 1,5, 1,5. Beleza? Como é que vai ficar? Ó? Dá uma olhada, a resposta, o ponto médio, então, 1 e 1,5, ou 1 e 3 sobre 2. Bora analisar ele aqui, ó. 1 para x, tá bem aqui, ó. E 1,5, ó, certinho, galera, ó, na metade do 1 para o 2, ó. Então, bem aqui, ó. 1 e 1,5, bem aqui, ó. 1,5. Tá vendo? Esse é o ponto médio, o ponto exato da turbulência, ó. Esse é o ponto M, ó. Certo? Então, pela malha quadriculada, dava para você identificar lá. Tranquilo? Mas é fácil calcular ponto médio, não tem mistério, tá bom? Vamos lá com a sétima? Olha a sétima. Sétima questão a gente já resolveu numa videoaula. Dá uma olhada. Para cercar um terreno na forma de um triângulo equilátero de 5 raiz de 3 metros de altura. Epa, altura do triângulo equilátero, tio. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. É uma aplicação do teorema de Pitágoras que nós vimos, lembra?
Vai cair na tua prova também. L raiz de 3 sobre 2. Olha lá. Com 5 voltas de arame, o proprietário desse terreno deverá comprar quantos metros de arame? Para isso eu tenho que saber o lado do triângulo, né? Que forma o terreno. Como ele me deu a altura, eu vou usar aquela formulazinha lá, que é uma aplicação de Pitágoras, para descobrir esse lado. Olha lá, galera. Cálculo do lado. Olha a fórmula. Essa altura aqui, ó, a questão me deu. Vale 5 raiz de 3, ó. Vou substituir. 5 raiz de 3 no lugar do H, ó. Beleza? E agora? Observa que aqui eu posso completar com 1 e eu posso cortar a raiz de 3 dos dois lados, ó. E multiplicar o que sobrou, ó. Uma vez L, L, 2 vezes 5, 10. Ou seja, o lado vai ser 10. Aqui eu não fiz esse corte ainda, tá? Eu fiz só aqui, ó. Tá vendo? Que vai dar L igual a 10 metros, certo? De lado é o lado do triângulo. Então, você tem um triângulo aqui assim, ó, que o lado mede 10, né? O triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Aí o cara vai cercar aqui com 5 voltas. Eu preciso calcular uma volta, pelo menos, que é o perímetro. Ó, uma volta é o perímetro. Se eu calcular uma volta, eu tenho que somar 3 lados, vai dar 30, né, galera? Ó, 30 metros. 30 metros já é a tua resposta? Tu vem aqui marcar a letra B? Não. Cuidado com esse tipo de questão. 30 metros é uma volta só pelo terreno. Ele vai dar quantas voltas de arame aí? São 5 voltas. Então, o total de arame que ele vai comprar, 5 vezes 30, né, galera? Ele vai comprar aí 150 metros, letra E. Muito top essa questãozinha aí, certo? Show de bola, né? Tranquilo? Bora para a última questão da nossa revisão geral. Todas as questões que você pode encontrar na sua prova têm esses tipos de raciocínio, galera. Vamos lá. Então, 8ª questão. Qual é o perímetro de um quadrado? Ó, perímetro de quadrado, certo? Que possui diagonais medindo 7 raiz de 2 centímetros. Diagonal de quadrado também foi uma aplicação do Pitágoras. Aí tu deve lembrar, ó, não pode esquecer. Diagonal de quadrado é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Beleza? Ele está te dando essa diagonal, galera. Ó, a diagonal é 7, raiz de 2. Ele quer saber o perímetro do quadrado. Para você calcular o perímetro, tio, para calcular o perímetro, eu preciso do lado do quadrado. A questão não me deu o lado, ela me deu a diagonal. Então, vou usar a fórmula da diagonal. Se liga no nono. Ó, dá uma olhada. No lugar do D, eu vou colocar 7 raiz de 2. Aí eu já posso cortar aqui, ó. Tchum, tchum, visão Thundercat. Então, o lado vale 7 centímetros. Beleza? Se eu quero o perímetro do quadrado, o quadrado tem quantos lados? 4 lados, né, tio? Pelo amor de Deus. Então, 4L, 4 vezes esse lado. 4 vezes 7 é o perímetro. E 4 vezes 7, galera, tu destrói, que eu sei. 28 centímetros, letra C de... Caraca, tio, essa é muito fácil. É top. Então, a resposta aí, 28 centímetros, letra C, da tua última questão da nossa revisão geral. Beleza, galera? Terminamos a revisão. Você já está preparado para a sua prova. Beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima, galera. Fui!